Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E pois é, meus amigos, vamos dar sequência aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas, discussões, né, sobre temas que precisam ser falados aí, né, perante a nossa conjuntura. E além disso, vamos conversar sobre projetos também, né, de gente aí que está na luta, né, que faz aí suas intervenções na realidade. E uma dessas pessoas é o Ronaldo Fonseca, né, da, aqui da região do Vale do Paraíba, que ele tem um projeto bastante interessante chamado Adubamente. Então, antes da gente, né, começar a entrevista propriamente dito, eu peço aí para o Ronaldo se apresentar. Ah, beleza, boa noite, Guilherme. Eu sou o Ronaldo. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando. Eu acompanho um pouco o Mesa de Debates e eu sei que eu me reconheço um pouco no que vocês fazem e tudo mais, por conta de estar atuando com pessoas que, digamos assim, não têm seguidores, mas estão ali atuando na sociedade, seja fazendo algum doutorado em uma área específica ou tendo alguma atuação direta na política, e isso eu fico bastante grato, né, de poder estar aqui para conversar sobre isso também. E é isso aí, eu sou o Ronaldo, eu tenho 28 anos, eu moro aqui em São José dos Campos, eu participo da comunidade que sustenta a agricultura familiar Pindorama, aqui no assentamento. Eu também participo de uma associação canábica medicinal e também batuco na Capivara Neon, na Batucada Resistência. E eu também sou criador do Adubamente ali. Inicialmente eu criei junto com um colega meu, com um amigo meu, Gabriel, salve Gabriel, só que ele não conseguiu acompanhar, assim, digamos assim, devido a questões do trabalho. E daí ele meio que deixou de lado e eu continuei. Mas a intenção sempre foi levar a crítica, falar de coisas que são necessárias para a sociedade andar. E também eu dou voz para as pessoas, entrevisto elas nas ruas, nos atos, em lugares assim que a política é forte. E isso é mais ou menos, né, levar um pouquinho de democracia, né? E eu escrevo algumas coisas também, alguns textos, poesias, enfim. Estamos lá tentando levar um pouquinho de expansão, né? Um pouquinho de crítica, da expansão da crítica e de materialismo para as pessoas. Embora eu acho que a página assim é mais está tendo um registro ali, né? Que a nossa situação direta é na conversa na rua, né? Tem que estar tá conversando. Mas enfim, é isso aí, esse sou eu. Maravilha, Ronaldo. Então, tipo, o projeto é necessariamente um projeto de fazer discussões políticas, né? De entrevistas, mais ou menos o que o Mesa de Debates faz. Não só isso, o mesa de debates tem uns debates mais apurados, né, mais a fundo e tudo mais. Eu converso mais com as pessoas, né? Digamos que, por exemplo, nas eleições do ano passado, que eu fui convidado a ser candidato a deputado estadual, né, pela bancada Vale, junto com outros 4 professores. Aí, nisso, a minha campanha, a minha atuação foi diretamente ali nas feiras, durante a campanha, conversando mesmo com as pessoas ali, sobre a vida delas, sobre o porquê que está precário, problematizando todas essas questões. E a gente acaba vendo que tem muito trabalhador e todos eles têm algum conhecimento ali magnífico ali e sabe do que está acontecendo, tem alguma certa consciência. Só talvez esteja um pouco mal direcionada por tanta desinformação. E basicamente daí o adubamente ele veio como assim uma resposta mais assim ao bolsonarismo, meio que local, mais regional, mas para combater todo esse negacionismo, esse nonsense, mentiras, fake news, enfim, todas essas coisas que atrasam, né, a gente como sociedade. E como se fosse um MBL com crítica de verdade, sabe? Sem essas
mentiras e picuinhas ideológicas, mas algo, pessoas que realmente trabalham ali e estão na luta diária. E daí nasceu o Adubamente, né? Um pouco da crítica, um pouco de arte, um pouco das pessoas falando, né? Exercer uma escutativa com a população e tentar, né, levar mais, digamos, luz, né, para a sociedade, no geral, digamos assim, um intelecto geral, como Marx dizia, né? General intellect. Mas é mais isso, não chego a ser uma entrevista mais a fundo e tudo mais. Mas é mais geral, a atuação é mais fora, né, do que na página em si. Muito bem. E Ronaldo, nesse tete a tete aí que você faz com a população, o que que você percebe em relação à consciência da população? A população sabe aí das mazelas que elas sofrem, sabe das origens, o que que ela pensa aí, né, de temas que a gente tenta trazer para elas? Digamos assim que assim, o trabalhador no Brasil é sofrido. Eles sofrem, assim, a gente sofre, né, na pele. Só que assim, vai, digamos, recortando socialmente, né, as camadas, cada vez o buraco fica mais embaixo e eles sofrem isso, né? Todos que eu conversei sofreram coisas absurdas, do tipo de uma senhora que durante a vida de casada dela, ela foi tida como louca, né, pelo marido, ele, enfim, batia nela, traía ela, fazia um monte de coisa, e ele ainda colocou ela no manicômio. Aí agora, depois de idosa já, ela tem a aposentadoria dela que não dá para nada, e que cada vez mais as coisas ficam mais caro, ela pagava aluguel, aí tinha que ajudar também a filha, que tinha um filho e não tinha creche direito, enfim. São coisas que a população ali sabe que está acontecendo, digamos, em termos de ser explorada, né? E, por exemplo, um outro caso de um cara que estava com. Ele pegava reciclagem, né? Ele fazia muito mais do que o prefeito da cidade, por exemplo, para a gente. Ele é trabalhador que lida com catando a reciclagem das ruas, né? Limpando as ruas, reciclando os materiais. E, assim, no braço dele, ele tinha uma ligação de ferro, assim, soltando, assim. E, poxa, era absurdo e não tinha médico, digamos assim, para ele. Não tem, né? Ou demora para caramba, mas enfim. Então, pessoas que trabalham na sociedade, que fazem ela se movimentar e que, ao mesmo tempo, não tem amparo nenhum do Estado, ou é quase nada, e elas entendem, né, essa exploração. Elas, digamos que talvez elas não consigam entender um pouco do que o Lula está falando agora, por exemplo, uma questão dos juros, que agora ele começou a falar dos juros e antes a gente estava num debate, digamos que mais ideológico com o antigo presidente genocida, né? E nesse embate ideológico a gente não estava debatendo os juros, que é o que realmente transfere a nossa renda, né, nosso imposto para as classes mais ricas, né, para a classe dominante, para os banqueiros, enfim. E a partir disso ele está começando a fazer um papel político, pedagógico e, digamos, filosófico também, né? Tá falando, e muita gente escuta o que ele fala. E nisso, os outros veículos estão começando a falar sobre, e depois de muito tempo, né? Depois de uns 3 meses quase, agora os veículos neoliberais, né? Tipo a Folha ou o Estadão, estão pegando a ideia do Lula, do juros altos não ser, como é que se diz? Viável nesse momento e além de aumentar a inflação nessa nossa conjuntura. E esse papel que o Lula está desempenhando agora é magnífico, digamos assim, em termos de conscientizar a população. Então a gente, assim, eu vejo que a gente precisa trabalhar em cima disso, aproveitar essas ideias que estão sendo expostas e para tentar desmascarar de vez também os neoliberais, o neoliberalismo. Tanto é que nesse grupo aí da Folha estão rachando, né, os economistas, né, com as falas do Lula. Então é importante a gente estar junto ali também, tentando desmistificar tudo isso,
porque, assim, economia não é um tema difícil, é mais, digamos assim, elitizado ali, falar com algumas palavras diferentes para substituir uma agiotagem legalizada que é praticada pelo oligopólio financeiro. Então, a gente precisa estar, né, nesse embate também, debatendo essas ideias. Perfeito, Ronaldo. Seguindo aqui a nossa entrevista, e como que você está enxergando aí a conjuntura nacional do país? Bom, nesses 100 dias, né, aconteceram já algumas coisas, estão tentando passar a reforma tributária, isso é importante, para começar, né, uma cultura de não onerar a gente que trabalha e sim os ricos, né, começar a cobrar deles. Mas tem coisas, assim, que poderiam ser mais puxados à esquerda, ou tem um embate mais ideológico, assim, e prático até, do que se fazer, por exemplo, com os lucros e dividendos dos bancos, dos ricos, não só com os lucros e dividendos da Petrobras, que é parte do Estado, 38% da Petrobras é do Estado. Então, o Estado recebe também esses lucros e dividendos, que também deveriam ser destinados a, sei lá, a mudança, uma transição energética, da matriz energética, para algo mais sustentável, enfim, tecnologia, geração de emprego, todas essas coisas que dá para fazer com esse dinheiro todo. E também incluir também heranças, para taxar heranças, taxar grandes fortunas, enfim, puxar um pouco mais para a esquerda e principalmente também taxar as grandes nacionais, tipo o Google, a Amazon, o Facebook, todas essas empresas que pagam pouco dinheiro aqui de imposto e que ultimamente, acho que foi recentemente, faz uns 2 anos, que o G7 começou a taxar essas empresas e aqui ainda não começou a taxar. E dá para mudar algumas coisas, né, nessa conjuntura atual, assim, mas a gente tem algumas trincheiras a batalhar ainda, principalmente para revogar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e não só revogar, mas melhorar o que já era antes. Porque não adianta voltar 5, 6, 7 anos atrás, como é que era, sendo que a conjuntura, o trabalho atual, o neoliberalismo e a acumulação do capital está muito mais exacerbado hoje em dia, fora a questão climática e ambiental que está pior, né, do que naquela época. Então a gente precisa ajudar, né, também, não só ajudar, mas atuar, cobrando, demandando e tá atuando, conversando junto com a sociedade também, com os trabalhadores e trabalhadoras, para elucidar sobre esses temas, né? O que está acontecendo? Por que o Brasil não está andando? Por que a gente está na mesma perspectiva, digamos assim, de 10 anos atrás? Por que não cresceu quase nada? E, ao mesmo tempo, também tem a reforma do ensino médio, que precisa ser revogada. São coisas que ainda a gente não tem maioria no parlamento, mas junto com o trabalho da sociedade, organizações civis, precisamos atuar para que o governo tenha de fato algum poder, né, em relação a essas reformas, essas questões que diz a respeito a todo mundo e o desenvolvimento da sociedade, né? Está em jogo a filosofia, está em jogo juros, está em jogo os juros, principalmente falando dos juros, a cada 0,5% de juros que a gente tem na taxa Selic é 36 bilhões, mais ou menos, que sai do nosso imposto para pagar quem já é rico, entendeu? Para pagar quem anda de jatinho. Isso não existe. É, também tem uma reforma tributária para fazer, né? Para começar a taxar jatinho, por exemplo, taxar lancha, taxar jet ski e onerar menos, né, o consumo do trabalhador, das trabalhadoras, né? E bem menos, né? O imposto no Brasil é sobre consumo e quem não consome, quem acumula, não paga imposto, né? Então, precisamos trabalhar nesse sentido para reverter essa cadeia, né? Mas, assim, sozinho, as pessoas que estão lá sem ninguém puxar ou ninguém empurrar, sem a gente daqui de fora fazer isso, né? Eu e você e todos os que estão assistindo aí, a gente não vai conseguir mudar muita coisa sozinho, né? Mas vamos tentar. Muito bem. E você falou da reforma
do ensino médio, né, algo que precisa ser revogado, e eu diria também a questão da autonomia do Banco Central, mas parece que o atual governo, digamos assim, deu para trás, né, com essas duas questões. Como que você se recua? Então, sobre essas questões, eu vejo que enquanto o embate, o governo está priorizando essa reforma tributária. Ele não está colocando mais outras questões em pauta, assim, principalmente com o Arthur Lira, né? A única coisa que ele fala, digamos que ele falou recentemente, assim, mais forte, foi em relação a isso, que o governo não tem base para aprovar a reforma tributária, né? E essa reforma é importante, né? Porque vai tirar, né, o imposto de quem ganha até 5 mil e cobrar progressivamente depois. Isso é até mesmo uma nova cultura a começar, né? Começando no país, deixar de onerar só o trabalhador e começar a equilibrar os impostos. E eu vejo dessa forma, tá? Todo mundo focado nessas questões da reforma tributária e deixando essas outras coisas mais de lado, assim. Mas nós não podemos deixar e devemos puxar, essa é a nossa missão, puxar para o foco, para o debate e até mesmo para em pauta deles, né? Transformar isso em pauta, né? Do Congresso e do próprio Lula, digamos assim. Certo. Ô, Ronaldo, vamos falar um pouquinho aqui, né, de agricultura familiar, né? Eu queria que você explicasse para o ouvinte o que é e quais são as vantagens da agricultura familiar para a população. Certo. Eu participo, né, acabei de falar aqui, da CSA Pindorama, comunidade que sustenta a agricultura Pindorama. E os benefícios, digamos que são mútuos, né, tanto dos coagricultores, tanto da família de agricultores, que é um núcleo familiar que cultiva de forma orgânica, com agroecologia e agrofloresta, sem gastar recursos, digamos, por exemplo, agrotóxicos, sem colocar os químicos na comida, no cultivo, e como é consorciada, é uma floresta, né? São várias espécies intercalando umas às outras. Uma cresce mais, serve de adubo para de baixo, serve de sombra, aí depois a outra só vai crescer para podar e melhorar o solo, enfim. E tem outras que servem para deixar úmido, todas essas plantas, né, em forma de floresta, vão tendo várias trocas, vão crescendo de forma otimizada, sem necessidade do uso dos agrotóxicos. E logo a gente tem mais saúde só de estar sem agrotóxico, com alimento orgânico, consumindo alimento orgânico, e não agredimos o solo com os agrotóxicos e nem os nossos lençóis freáticos. E digamos que, além dessa parte da saúde e do meio ambiente, também não consumimos petróleo, porque os agrotóxicos são petroquímicos. Então, é mais uma questão a ser colocada. Além disso, fica no assentamento, né? São filhos de um assentamento provindo do movimento dos trabalhadores sem terra, aqui em São José. É totalmente uma democratização, digamos assim, dos meios de produção. E nesse lote, né, nesse sítio, né, um salve para o Luciano e para a dona Ana aí, nós criamos uma comunidade, digamos assim, tem mais convivência, tem mais trocas. A gente não precifica as coisas lá, digamos assim, quando deu demais aqui tal coisa. Não, a gente troca, né? A gente não vende. E fazemos isso com outras comunidades aqui do assentamento também. Poxa, deu mais pimentão, a minha deu mais amora, então faz uma troca, não tem essa. Eu compro por tanto e você me vende por tanto. É mais no apreço, né? Não no preço. Aí com essa comunidade, com essa vivência, tem todos a questão também do conhecimento, né? E da crise climática que a gente consegue enxergar um pouco mais perto, né, no campo. E, assim, não é de... A gente está vendo várias chuvas, vários deslizamentos, até mesmo secas e muito calor no Chile, na região do sul do Brasil. E
aqui não é de hoje que a gente tem contato com isso, né? No ano passado a gente perdeu vários canteiros pelo sol quente. Esse ano a gente perdeu uma estufa e vários canteiros também, várias hortas por conta das chuvas. E tem determinados meses do ano, né? Os alimentos da época, por exemplo, ano passado, ano retrasado deu muita amora. O ano passado já não deu nada. E também manga, aconteceu com a mesma coisa com a manga. E tudo isso é advindo, né, das mudanças climáticas. Tem coisas que começam a florir antes do tempo, no inverno ainda, que começou ano passado, a primavera chegou antes, né, para as plantas. Então, são coisas que a gente vai lidando mais diretamente, né, com a crise climática, mesmo estando aqui na região local, né, o Vale do Paraíba, que é abençoado, que chove, que tem bastante área cultivável, sabe, um clima agradável para isso. E tem essa relação maior com a natureza, né? Digamos assim. Só um momento. Minha cachorra tá latindo, você tá ouvindo muito aí, não? Não, tudo bem. Ela participa da live também. Beleza. Então, aí eu falei da questão da saúde, do meio ambiente, do apreço, da democratização dos meios de produção, né? Mas e também eu fiz bastante amizades lá, digamos assim, que são importantes para minha vida. Fora também que quando eu vou lá, uma outra. Além dos aprendizados, né, das questões climáticas, tem todo o aprendizado a lidar com a terra, tem o relaxamento do corpo, assim, eu fico mais tranquilo quando eu estou na natureza. Tem todos esses benefícios, assim. E a questão nutricional, que é muito importante. Maravilha. Ronaldo, a direita, a extrema-direita, né, afirma aí com todas as letras, né, que o agronegócio é o que sustenta o país, né? Qual que é o verdadeiro papel que o agronegócio cumpre, né? Ele cumpre para exportar para fora ou ele cumpre ainda o papel de alimentar a população? Não, o agro que sustenta o país realmente é o da agricultura familiar. 70% do que está no nosso prato aí vem da agricultura familiar. Por exemplo, você não vê plantações chamadas Tio João ou Feijão Camil. São todas de pequenos agricultores que vêm a marca vem, compra de toda a produção dessas pessoas, desses produtores, ensaca ali na marca e coloca no supermercado. Mas veio do pequeno produtor, do agricultor familiar. E o papel do agro no Brasil, digamos que ele desmata, ele vai lá e taca agrotóxico nas terras, cada vez mais deteriorando o nosso solo, gastando muita água e gastando não só água, mas contaminando os nossos lençóis freáticos também e a nossa comida. Além disso, ele pega um subsídio do governo que não tem esse subsídio ou é quase inexistente se comparado ao subsídio que os pequenos agricultores familiares têm. Então, eles pegam um subsídio bruto, eles deterioram nossos recursos, usam tudo, fazem commodities e commodities de soja, de milho, até mesmo de carne, que eles e vendem para fora, vendem para a China. E muito acho que um terço da soja exportada no mundo vem do Brasil, se não me engano. O Brasil é o país que mais exporta soja. E nem a China faz isso. A China está migrando para o cânhamo, está fazendo do cânhamo sua commodity, assim, digamos. E o Brasil está parado ali na soja, deteriorando os solos, enfim, monocultura, só para enriquecer um pouco mais esse pessoal do agro. Mas eles não cumprem nenhum papel assim extraordinário, nem mesmo no PIB, que eles contribuem. É irrisório se for comparar. E nem emprego eles geram também, porque um ou outro, porque é tudo maquinizado, é tudo aqueles tratores gigantescos que vêm de fora, que compra maquinaria de fora também, e acaba deixando uma competição até injusta, né, com o pequeno produtor. E tudo que eles deixam para vender aqui no Brasil, além de extremamente contaminado,
é de segunda linha, digamos assim, porque o melhor eles deixam para vender lá para os outros países, né? Para a Europa, para a China, enfim, não alimentam o Brasil, assim. Quem alimenta é o pequeno produtor familiar. Certo. E falando aqui de agrotóxico, né? Essa é uma pergunta bem óbvia, né? Mas acho que vale a pena sempre tocar nesse assunto. Quais são os riscos, né, que o agrotóxico traz para a população e como que a agricultura familiar lida com essa questão? Então, os riscos dos agrotóxicos, assim, tem pesquisas já, o trabalhador que lida diretamente aplicando o agrotóxico tem um alto índice de contaminação por eles e causando câncer, né? E vem adoecendo a população. Isso chega em menor grau para a gente que consome esses alimentos, mas ainda chega. Tem uns alimentos que você não imagina que tem agrotóxico, mas tem, por exemplo, a bolacha água e sal, tem cheio de agrotóxico, cebola, tomate, alimentos desse nosso dia a dia, né? E sobre a questão do jeito que a agricultura familiar lida, digamos que algumas tem os produtores familiares que usam o agrotóxico para render e tudo mais, na questão, por exemplo, desses que são que tem os seus atravessadores, tipo o Camil, o Tio João, todas as que não tem essa preocupação. Mas a gente, né, as comunidades que sustentam a agricultura familiar, elas basicamente, né, a maioria ali, elas lidam com a agricultura orgânica, de agrofloresta, sem essa utilização dos agrotóxicos, por conta de todos esses fatores, além de causar doenças, contamina os nossos solos, deteriora tudo, que são metais pesados, né? A gente consumindo esses metais pesados vai deteriorando a nossa saúde também. Então, a questão dos agrotóxicos na agricultura familiar ela é mais aberta. Tem uns que usam, tem outros que não. Mas na agricultura aqui, que a gente maneja, né, na CSA Pindorama, no sítio ecológico e na Guajuvira, né, os CSAs aqui de São José, de forma totalmente orgânica, preocupada com o meio ambiente, preocupada com a nossa saúde. E ante nessa indústria do petróleo, digamos assim, que traz, né, esses agrotóxicos, né, esses petroquímicos para a gente, né, para a gente consumir. Sim, e Ronaldo, falando ainda na agricultura, né, qual que é o papel, né, que a reforma agrária cumpriria para combater a questão da crise climática e a crise ambiental? Porque muito fala sobre esses temas, né, e eu vejo pouca associação com a questão da reforma agrária. Bom, assim, de um jeito mais nos responsabilizando, né? Se cada um tiver um pedaço de terra ali para cuidar, para cultivar, para produzir, até mesmo para reflorestar, proteger, bom, eu acho que muitas, né, das pessoas vão ter uma consciência. Eu não vou jogar veneno na onde tem meu filho ali, ou ele vai beber água ali depois, na comida que ele vai comer. Eu não vou desmatar, entendeu? Vou cuidar. Eu vejo um pouco dessa forma, nos responsabilizando. Mas da reforma agrária em si, né, o MST, eles lidam diretamente com a agricultura sem os venenos, né, sem os agrotóxicos, orgânico. E só de não desmatar, recuperar o solo e áreas degradadas, né, reflorestamento, já tem um papel crucial. Né? Não estamos consumindo o petróleo, né, consumindo carbono dos agrotóxicos, não estamos consumindo os venenos também, que os remédios, né, para esses tratamentos, que alguns também têm algum derivado de petróleo, e também são feitos pela mesma indústria, né, enfim, já é um anti desse sistema, né? A gente vai um pouco na contramão desse sistema, além de o MST tem um plano de, em 10 anos, plantar 10 milhões de árvores. Isso começou já há alguns anos,
aqui nos sítios aqui de São José, nos assentamentos, né, nos lotes, nos assentados, a gente já plantou alguns milhares de árvores desse projeto, né, de 10 milhões de árvores, para combater a crise climática. E, além disso, como a gente não, né, mas como os trabalhadores sem terra, eles não trabalham para fazer commodity e vender para fora, e sim para alimentar, acaba usando menos recurso, menos água, deteriorando nada o solo, né, os agrotóxicos, e distribui comidas, né? Tanto é que desde do coronavírus, da sindemia, eles estão aí distribuindo comida, marmita, distribuindo cesta, coisa que muitas marcas, até mesmo o governo naquela época deixou de fazer, né? Então, eles trabalham realmente pela solidariedade, né? Pelo povo, pelo apreço que a gente tem aos trabalhadores, não pelo lucro, né, exclusivamente. Sim, nisso tudo que você está falando, né, existe uma grande questão aí que é muito discutida, que é a questão do combate à fome, né? É uma discussão que acho que desde do ano passado ou até antes, né? E que é uma conversa que foi se estendendo. Qual que é o papel que a agricultura familiar, os assentamentos do MST podem cumprir nessa questão do combate à fome? Bom, eles produzem, mas também precisam de consumidores, né, para essa produção. O governo, ele pode, inclusive deve, na minha opinião, por exemplo, esse caso aí da Santon, da Aurora, enfim, essas vinícolas aí escravagistas, na minha opinião, o governo tinha que expropriá-las e dar essas propriedades para os escravizados, para eles rodarem e tudo mais, fazer a reforma agrária. Mas, enfim, o governo, além de reforma agrária, o Brasil tem 5 por que reforma agrária? Né? O Brasil tem 5 vezes o tamanho da Itália em terras cultiváveis que estão paradas. Simplesmente desmataram, grilaram as terras e estão ali só para especulação imobiliária, sem pagar R$ 1 de imposto. Né? A gente paga mais IPTU na cidade de São Paulo do que esses 5 vezes o tamanho da Itália que a gente tem aqui sem fazer nada, improdutivos, só para especulação imobiliária. O governo, primeiramente, ele tinha que fazer essa reforma agrária junto com os movimentos sociais, né? Junto com a sociedade também, trazer para o debate e espalhar, né, espalhar esse o que fazer, que o MST já faz, né? Muito reforma agrária junto com agrofloresta, né? Com práticas agroecológicas que dão alimentos em abundância e que dê para alimentar todo mundo. E nisso, junto com todas essas medidas, por exemplo, nas cidades, que tem espaço para fazer um cinturão verde, né? Fazer um cinturão verde em volta da cidade, com essa agricultura familiar, com os pequenos produtores, para ter os alimentos aqui e reduzir o custo do transporte desses alimentos. Né? Já reduz o preço, já reduz um pouco a inflação. Tendo essa produção aqui, também financiando, né? O governo financiando a produção de máquinas para esse tipo de trabalho, para ficar mais fácil e também mais viável. E também uma indústria de hortifruti, digamos assim, ou de laticínios. Mas todas essas práticas em conjunto com os movimentos sociais, trabalhadores, tudo mais, e institucionalizar as merendas escolares, por exemplo, todas desse movimento agrário, de agroecologia, de agrofloresta, sem esses alimentos ultraprocessados, enfim, e cheio de agrotóxicos. Junto com todas essas medidas, a gente consegue reduzir um pouco da inflação dos alimentos, né, do custo, a gente consegue ter uma alimentação saudável, mais abundante, e quando fica mais barato, a gente consegue consumir mais, né, desses alimentos, fica mais viável, tem mais em abundância, né. Digamos que, vou mudar um pouco, né, o foco da pergunta, mas no ano passado, como fui candidato, né, co-candidato, eu tive uma ideia, né, digamos assim, que já existe já vários, digamos assim, paralelos disso, que é basicamente o governo ele fornecer potes de coleta para todo mundo
e você separa certinho, né, o que, o adubo, principalmente os resíduos químicos e orgânicos, nesses potes, e tem um centro de coleta nos bairros. Desses centros de coleta, a cada tanto de quilos que você leva desse lixo separado e reciclável e desses resíduos orgânicos para esse ponto de coleta, você ganha tanto de crédito que você vai gastar apenas em agricultores familiares que usam a agroecologia e cultivam de modo orgânico. Tendo, então, essa mais uma sinergia, né, de reduzir o custo dos alimentos, dar matéria-prima para os agricultores familiares, cultivar de forma saudável. O ano passado, por exemplo, com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, os agrotóxicos sumiram do mercado e os grandes produtores compraram todo o adubo orgânico, deixando desabastecido, né, esse mercado dos adubos orgânicos para os pequenos familiares. Então, uma junção, né, do governo com esses movimentos consegue sim otimizar a produção dos alimentos, até porque hoje em dia a gente produz muito mais soja do que pessoas temos aqui para alimentar, né? Digamos que o Brasil, digamos não, o Brasil ele produz por ano 4 quilos de grãos, 4 quilos de grãos por pessoa por dia. Cada pessoa, 4 quilos por dia para cada pessoa que mora aqui no Brasil. A fome é um problema político, né? É um projeto. Não era para ter gente passando fome com toda essa produção. E todos esses grãos vão virar ração, sei lá, na China, enfim. O governo tem condições de mudar isso junto com a sociedade e usando essa plataforma, né, que o MST acaba tendo de conhecimento, e com essa sinergia com os movimentos sociais, fazer reforma agrária, fazer essas políticas públicas para fazer andar, circular não só a economia, mas a comida, né, o acesso, é viável, é fácil, e a gente só precisa um pouquinho de trabalho, né, para todo mundo demandar essa mesma coisa, né? Puxar um pouco esse governo para a esquerda também. Sim, e continuando a nossa entrevista, né? Saindo um pouco da questão da agricultura familiar, né? Dos assentamentos, né? Da questão sem terra. Falar um pouquinho aí de carnaval, né? Você Carnaval. participou aí você participou aí do bloco Capivara Neon, né? E ainda que o carnaval já passou, já e tudo mais, parece que o vereador Tomás Henrique, que ou não tá fazendo maldade aí para, né, para servidor, ou tá pautando coisas assim esdrúxulas, absurdas e até inúteis, implicou, né, com o bloco Capivara Neon. O que aconteceu aí, essa treta entre vocês e o vereador do MBL Barra Novo? Não, esse cara, na verdade, assim, para mim ele não tem muito o que fazer na Câmara dos Vereadores, né? E ele acaba procurando picuinha ideológica, mas digamos assim que tivemos o carnaval aqui em São José, os blocos tiveram que pagar para sair na rua, a prefeitura não deu quase nenhuma estrutura para a gente sair na rua, mesmo pagando, a gente saiu, foi um sucesso, assim, foi muito mais gente do que a gente esperava, e a gente, poxa, fez uma festa linda, muito bonita e democrática, com várias músicas populares brasileiras e chique demais. E ele não gostou, né? Ele viu como ele gosta de picuinha. Ops, como ele gosta de picuinha ideológica, ele não gostou, né? Ele, poxa, como assim eles conseguiram levar 3 mil pessoas ali para o Vila Ema? Deixou aqui criticar. E depois que o bloco parou, dispersou, realmente teve o fluxo ali, mas teve fluxo em todos os outros blocos, em outras cidades também. O fluxo existe, assim, não, não é por conta do carnaval que ele existiu ali. Ele existe todo fim de semana. É que eu acho que esse vereador não sabe, né, da realidade do brasileiro, nem deve sair do ar-condicionado ali. E acaba, poxa, nunca vi um fluxo. Tem um fluxo aqui na Vila Ema, deixa eu ali criticar, peraí.
Então, ele, para mim, ele devia estar mais conversando com o povo, né? Fazer um pouquinho do que eu fiz só, um pouquinho que eu fiz só, para ele ter noção do que o que é o trabalhador brasileiro, o que a gente precisa de verdade, né? Que ao invés dele estar pautando ali na Câmara uma regularização fundiária para o banhado, ou políticas públicas para evitar esses desastres naturais, essas enchentes, né? Mudar um pouco essa cultura de carrocracia da nossa cidade, ele está ali tentando criminalizar o carnaval só porque eu tenho opinião política ou as pessoas que participam junto comigo, os meus amigos, os meus colegas do bloco, que participam ali de alguma organização da sociedade civil, têm opinião política, ele não gostou. Mas, felizmente, a gente vive num país democrático, né? E todas essas acusações que ele tentou fazer ou tentou deixar entre linhas que a gente que causou certa destruição ali, sendo que não tem nada a ver, são totalmente furadas, né? Nós conseguimos facilmente desmascarar esse tipo de atuação desses tipos de pessoas, porque a gente trabalha com a verdade. Como a verdade está do nosso lado, então fica mais fácil, né? Então, aí eu acabei citando ele, né? Poxa, eu toquei 3 dias no carnaval, 3 dias seguidos, um monte de gente. Eu toquei aqui em São José, toquei lá em Jacareí, depois toquei aqui na terça também com o Brabuleta, com o bloco do Brabuleta lá, salve Maurinho também. E, assim, todos os dias com muita gente na rua aqui e lá em Jacareí. E lá em Jacareí, a prefeitura, nenhum vereador tentou criminalizar a gente. Pelo contrário, a gente passou no edital lá, enfim. Uma cultura totalmente diferente do que a gente está vendo aqui na nossa cidade, que eles querem até privatizar o Mercadão agora, né? Então, aqui eles querem cada vez mais acabar com a nossa cultura. E esse cara aí faz parte, né, dessa patrulha ideológica, só pode os bloquinhos que ele gosta, né? Talvez no camarote ali, que eles arranjaram ali naquela Via Oeste. Mas aí eu fico com a minha proposta, né? Assim, um projeto de lei, né? Vamos fazer um projeto de lei. Por que não fazer ali a Via Oeste uma estrutura para receber os fluxos aos fins de semana, com segurança ali, com estrutura, para não acontecer nada que aconteceu ali no carnaval ou que acontece nos outros dias ali no fim de semana. Enfim, queria deixar essa proposta aí para esse vereador aí. Quem sabe ele está escutando a gente e tal, e entenda um pouquinho o que é a cultura popular brasileira. Certo, Ronaldo. E você tocou numa questão bastante interessante, já que nós estamos discutindo aí uma certa medida aí do meio ambiente, da questão do banhado, né? Como que você vê aí essa luta do banhado, a ação da prefeitura contra os moradores, né? Como que você enxerga todas essas questões? Bom, aí vai englobando outros problemas, né? Que ali no Banhado, a prefeitura, não só a prefeitura, né? Que está com outras forças, digamos que a PM, né, do Estado está ali também. E eles usam a guerra às drogas para colocar os policiais, criminalizar a população, bater em idosos, invadir casas, ajudar a destruir moradias, deixando pessoas na rua. Eles usam as guerras às drogas para fazer isso, né? Então, digamos que num país legalizado não estaria essa necessidade da polícia estar ali embaixo, sabe? Regulamentado ali, tudo certinho. Então, eles usam essa desculpa para criminalizar e oprimir o pobre e a pobre trabalhadora, né? Mas a questão ambiental do banhado ali são moradores centenários, né? Tem uma comunidade centenária de trabalhadores, né? Uns descendentes até de escravos, e que estão ali faz muito tempo, faz mais de 100 anos, sem escritura das casas. Tem a parte do meio ambiente que tem ali muito trabalhador da reciclagem. Muita gente que pega a reciclagem, que faz muito mais do que esse vereador aí que veio atacar a gente, por exemplo. Para a gente, de uma função social muito maior, muito melhor até, que esse cara. Eles colhem a reciclagem, deixa a reciclagem ali até conseguir vender. Tem a questão de quem cultiva ali, de quem tem hortas ali, de quem até, acho que se eu não me engano, tem agrofloresta ali embaixo, no banhado.
que preservam o ambiente ali, não que desmatam ou fazem alguma outra coisa diferente, sabe? E depois que vários anos que essas pessoas estavam ali, vem uma lei ambiental que não pode construir. Mas, do outro lado, a prefeitura deixa construir no banhado, né? Está comendo por fora o banhado pelos bairros nobres, o Banova, por exemplo. E a gente vê por aí que não é uma questão ambiental, né? Que o governo está realmente focando para deixar ali as pessoas naquela situação, para oprimir essas pessoas. E poxa, eles não podem descer com material de construção, mas no outro lado, vem comendo. E depois tem uma via que vai comer o banhado ali e vai ligar esse bairro nobre. Poxa, é, é só discurso, né, para oprimir a gente, né? Eles usam essa questão ambiental, eles usam a questão das drogas para tirar o pobre trabalhador e a pobre trabalhadora ali da periferia não, né? Do centro da cidade, né? Que o banhado é um paraíso no centro da cidade, dá muita coisa ali, a terra é muito fértil, tem bastante nascente, tem bastante biodiversidade, tem espécie de passarinho que só tem aqui e no Pantanal, e assim, eles querem acabar com tudo isso, né? E usam esses discursos para oprimir a população e ficar mais fácil de fazer isso. E no lugar de fazer a regularização fundiária, e tem dinheiro para fazer isso, né? Ao invés de fazer aquela ponte lá do Estaiada, ou então aquela Via Oeste até, enfim, até mesmo essa linha verde, que só passa ônibus de uma em uma hora, e no começo estava em relação, né, com o contrato com aquela Itapemirim, que deu o golpe, digamos assim, até no governo, aí, com a aviação. Enfim, a gente vê que bom intencionado, né, com muitas boas intenções, não é essas atuações da prefeitura, né? Eles precisam focar mais na população, fazer igual o que eu acabei de falar para o Tomás, descer ali do carro, ali, do carguinho que eles têm, descer e conversar com o trabalhador, com a trabalhadora. Eles precisam andar na calçada e ver que ali, por exemplo, na Sebastião Gualberto, quando chove, poxa, as únicas pessoas. Eu estava andando ali outro dia, depois da chuva, estava chovendo, inclusive. Quem estava passando ali era eu e mais um trabalhador da reciclagem. Outro trabalhador que faz muito mais para a cidade do que essas pessoas que governam a gente, né? Digamos assim. Então, eles precisam estar ali nesses espaços sociais, andar de ônibus para ver, ir lá nos hospitais, nas UPAs, para ver onde que está doendo, né, o calo do trabalhador e da trabalhadora, né, para elaborar políticas públicas realmente eficientes para a população e não para ficar bonito na foto ou para ficar melhor para andar de carro. Enfim, é isso que eu vejo sobre essa questão mais do banhado, né? Uma injustiça para favorecer a especulação imobiliária. Pronto. Seguindo aqui a nosso bloco de perguntas, vamos aí para o último bloco aí, né, do nosso bate-papo, o Ronaldo. E você falou aí também, né, que atua na questão da medicina canábica, né? E eu queria, né, saber de você primeiramente quais são os benefícios aí da medicina canábica. Então, são inúmeros, assim, comecei a estudar sobre isso faz 2 anos, mas isso já tem pesquisa, já tem uso medicinal da cannabis há milhares de anos, né? O que acontece é que os mamíferos, né? Eu, você, os seres humanos, nós possuímos um sistema chamado endocannabinoide. Ele tem receptores e transmissores de compostos similares à da cannabis. E esse sistema endocannabinoide, ele age em todos os nossos sistemas, desde o sistema nervoso central até o periférico. Ele age desde a da criação de novos neurônios, né? Estimula a neurogênese, a criação de novos neurônios, e também regula a pressão, regula o nosso intestino, regula, digamos que a diabetes, regula todos os outros sistemas, que ele faz os outros sistemas funcionarem, como se fosse uma chavinha que ele vai transmitindo, né, essa composta, a anandamida, entra no neuroreceptor, e esse neuroreceptor modula toda uma resposta hormonal, imunológica, que muitos corpos, né, muitas pessoas, por exemplo,
possuem algumas patologias que, quando vai envelhecendo, vai piorando. E quanto mais a gente tá mais velho, menos esses canabinoides a gente produz. E então, quanto mais velho a gente fica, melhor fica para usar cannabis, mais benefícios a gente tem. A gente cria o neurônio, que é uma certa idade que a gente produz menos, a gente começa a regular a pressão, o nosso apetite, também digamos que o comportamento sexual, tudo que envolve os nossos órgãos, a cannabis ajuda, assim. Alzheimer, Parkinson, câncer, fibromialgia, na questão da dor, que ele inibe a cannabis, ela inibe a percepção de dor, e nisso, né, falando um pouco da dor, nos Estados Unidos começou mais por conta disso, né, dos analgésicos, dos opioides, que são determinados remédios para esse tipo de atuação, de dor e tudo mais, que causam paradas cardiorrespiratórias. Então, a partir disso, começou a ter essa substituição e mais pesquisas em volta da cannabis, que a cannabis consegue fazer esse papel de analgésico e muito mais pelo corpo, né? E sem matar a gente, não tem esses efeitos colaterais que infelizmente levam à fatalidade. E além disso, além de substituir os remédios, né? A maioria dos remédios, ou tratar várias doenças, ou até mesmo curar, a cannabis em si ela é uma grande aliada contra o aquecimento global, a crise climática, porque ela é uma das plantas que mais captura carbono, mais sequestra carbono da atmosfera. Ela cresce muito rápido, precisa de um pouquinho de sol e um pouquinho de água. Um pouquinho de sol não, ela precisa de sol, né? E agora a gente tem muito sol aqui no nosso Brasil, e ela limpa o solo, né, dos agrotóxicos. Ou seja, ela é uma aliada extremamente eficaz, né, no combate, na parte medicinal do nosso corpo, enfim, na parte climática, porque também a fibra dela a gente consegue usar para fazer tecido, consegue usar para substituir o plástico, que é do petróleo, a gente consegue fazer um monte de coisa. Mais de 14 mil coisas, então, listadas até 2 anos atrás, que dava para substituir com a fibra do cânhamo, com a fibra da cannabis ou da maconha. E ela é uma aliada excepcional, né, no combate à crise climática, na limpeza dos nossos solos, né, e também na parte nutricional, porque a semente dela, incrivelmente, tem os óleos ômegas 3 e 6, que a gente só encontra esses óleos basicamente em proteína animal, na carne, que consome muito carbono, muita água para ter ali o boi. E na semente dela tem mais proteína que boi, tem mais proteína que 100 gramas de semente da cannabis, tem mais proteína que 100 gramas de frango. E tem esses óleos essenciais, ou seja, na parte nutricional ela é espetacular também, sabe? A gente tem muito que extrair dessa planta medicinal, nutricional e nessas utilidades para contra a crise climática e aquecimento global. Eu acredito, né, já tem algumas pesquisas que ela consegue até fazer a limpeza da água, né, filtrando os metais pesados. E é isso, ela tem vários benefícios que a gente nem descobriu todos ainda, mas que desde antigamente já os utilizava, começou na China, na Himalaia, no Egito Antigo já usavam. No Egito Antigo eles usavam até a cannabis para escrever como papiro, e também na fertilidade das mulheres e no tratamento de cólicas menstruais, enfim, já tinha todo um saber já ancestral dessa planta que foi, digamos, criminalizado e censurado em determinado momento da nossa história para criminalizar os povos pretos, né? Então, nada disso que a gente vive hoje digamos que tem muita credibilidade nesse sistema de guerra às drogas, né? Contra a cannabis e tal. É isso que eu queria falar, né? A serviço de quem está a criminalização? Bom, digamos que está a serviço do capitalismo, né? Ele, primeiro, quando começar a liberar um pouco mais, agora já tem cannabis no SUS aqui em São Paulo,
mas tá, tá feito de uma maneira que é só para os grandes, né, que já estão nesse mercado dos remédios, lucrarem. E assim, substituir um monte de remédio. Logo, a indústria farmacêutica também perde dinheiro. Com essa desculpa da guerra às drogas, ainda tem da criminalização, ainda tem a força policial, os investimentos dos policiais e tal, metralhador e tudo mais, que é para combater o crime, né? Digamos assim. E, ao mesmo tempo, ao invés de combater o crime, vai e faz um monte de vítima inocente, e acho que até é pleonasmo, vítima inocente. Mas, enfim, faz um monte de vítima nas periferias, crianças vão morrendo a rodo, e só para, em troca de uma especulação imobiliária, digamos aqui assim, no Banhado, que é o nosso exemplo mais forte aqui na região, ou no Santa Cruz ali, para amedrontar as pessoas, expulsar as pessoas do lugar e construir monumentos de gente rica, né, para gente rica, né, lugares para gente rica passear e valorizar ali financeiramente, né, os terrenos do lado. Então, além disso, né, da indústria farmacêutica, tem a indústria indústria não, mas o mercado imobiliário todo, né, que também no limite, a indústria farmacêutica e o mercado imobiliário, ambos estão todos financiarizados nas bolsas de valores, rodando ações aí pelas bolsas no capitalismo, né? Então, a guerra às drogas não serve nem para a sociedade, nem para a saúde social, nem individual, ela só serve para oprimir o pobre mesmo, né? Nas grandes corporações aí, para as grandes corporações. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Ronaldo aí pela participação. Gostei aí das suas falas, das suas abordagens e tudo mais. E passo a bola aí para ele novamente para fazer as considerações finais. Poxa, eu que agradeço a todo mundo aí que assistiu, a você também, Guilherme, ao Mesa de Debates. Vocês também servem de inspiração, como eu disse, eu me reconheço um pouco nesse trabalho de formiguinha, da gente estar conversando com as pessoas, de estar conscientizando e de estar melhorando, né, o intelecto geral da sociedade, assim, digamos assim. Eu fico feliz de participar e eu te vejo aí nos próximos movimentos aí. A gente se vê aí. Só agradeço, galera. Maravilha! E Ronaldo, onde que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais tem o Adubamente, né? @adubamente _. E, bom, na vida aí, nas manifestações, nas ruas, nos assentamentos aí, estamos aí na atividade. E é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao Ronaldo, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Lembrando sempre daquele nosso velho esquema que eu vou ficar lembrando aqui de vocês para sempre, que é se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Se inscrevam, curta, compartilhem, comentem, concordem, não concordem aí com esse vídeo. Também, né, curta, compartilhe, comentem, né, em outras entrevistas, programas, matérias que o canal, né, produz, que é de extrema importância. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E siga a gente no Instagram, Mesa de Debate, onde que nós temos conteúdos aí específico aí para a área do Instagram. Inclusive o Ronaldo segue, ele pode falar. Bem, e para além de gente, né, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho de uma maneira séria, de uma maneira independente, a sua contribuição financeira do ouvinte é de extrema importância. Então, quem puder, faça um pix aí para o canal, você ouvinte,
385 007 02800 CPF, para a gente continuar fazendo essa mídia, né, acontecer, né? A gente precisa aí de grana. E nós somos uma mídia independente, não dependemos de financiamento nem do Estado, nem do capital privado, nem queremos, então por isso essa iniciativa. E aí, para você quiser contribuir com uma certa frequência e ainda, né, estar perto, né, da gente, conversar, palpitar, né, convido vocês a participarem do Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, né? Hoje a programação foi curta, diferentemente do que foi ontem, mas aí um forte abraço aí a todo mundo e fui!